Tema de nossa palestra de hoje: Casas Espíritas. Expositora: Ângela Rosa. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá, boa noite. O assunto do nosso bate-papo de hoje é como as casas espíritas lidam com os jovens e as crianças. Esse bate-papo me foi inspirado através da leitura do livro Mais Além do Meu Olhar, do Espírito Luiz Sérgio e psicografado por Irene Pacheco Machado. O que é a doutrina espírita? É doutrina reveladora, que tira a venda dos olhos para os fatos espirituais, pois, à medida que vamos estudando, as verdades vão chegando até nós através de fatos concretos. Por isso, um espírita não pode fugir do estudo e do trabalho. Do contrário, continuará como antes, a temer fantasmas e julgar que cemitério é morada dos mortos. Portanto, que é a doutrina espírita? Que é o espiritismo? Todas essas indagações devem ser respondidas pelos encarregados de uma casa espírita. É nosso dever transformá-la em uma faculdade, onde se aprende o espiritismo. Se não for assim, continuaremos praticando iniquidades e criando fanáticos religiosos, fermentando a vaidade naqueles que julgam ser médiuns missionários e que todos os espíritos deles necessitam. É dever de cada núcleo espírita educar o homem que lhe bate à porta. Porém, para educar, precisamos primeiro nos educar. A casa espírita sem estrutura doutrinária, longe de fazer o bem, está jogando pedra na cascata de luz, que é a doutrina espírita. Quando alguém bate às suas portas, tem de encontrar a verdade, mesmo que isto venha desiludi-lo, pois a sua vaidade muitas vezes o trouxe apenas para desenvolver a sua tão esperada mediunidade. Está nas mãos dos verdadeiros espíritas a vitória do espiritismo, para que seja respeitado pelos encarnados. É erro doutrinário levantarmos paredes apenas para catalogar médiuns, como se o espiritismo dependesse deles para existir. Outra coisa, a casa espírita não precisa viver lotada, como se isso fosse a coisa mais importante para a doutrina. Ela existe para mudar a alma, torná-la mansa, caridosa, equilibrada. Não sendo assim,
a casa não atingirá os seus objetivos. Os espíritas não são caçadores de fantasmas, são sim trabalhadores do Cristo, operários humildes da construção de um novo reino, o reino de Jesus. Pescadores de almas. Cada espírita verdadeiro opera como um anzol, que vai pescando almas no revolto mar da vida. Ele não grita em praça pública como os fariseus hipócritas, e também não bate de porta em porta procurando adeptos. Nos meus mais de 20 anos como espírita, já vi muitos pescadores de almas, mas a maior pescadora que eu conheço, que foi e continua sendo, é a minha xará. Eu não podia deixar de prestar esta homenagem a ela, a pescadora de almas Ângela Maria. O verdadeiro espírita é um farol de luz, por onde passa vai espantando as trevas. Ele não precisa bater no peito e nem gritar bem alto para ser seguido. Os seus exemplos serão a sua grande isca. Só eles, nada mais. O verdadeiro espírito é bom pai de família, ele é bom filho, fiel amigo, um ótimo vizinho, enfim, é um filho de Deus, caminhando pela estrada estreita da perfeição. O espírita não pode cometer os mesmos erros de outras crenças, julgar-se dono da verdade. Ele deve tornar-se um exemplo de verdades. A finalidade deste bate-papo é alertar os espíritas para o perigo que hoje ronda as casas espíritas. Sentimos que alguns confrades, mesmo estando há anos na doutrina, ainda encontram dificuldade de transmitir às suas famílias os fundamentos da doutrina e, calados e passivos, observam sua decadência moral, nada podendo fazer, a não ser orar. Por que isso vem ocorrendo? Porque o pai de família não limpou o terreno na ocasião propícia, nem plantou a semente. Foi um bom pai, mas nada fez pelo crescimento espiritual dos filhos. Sem tempo para falar de Deus, a família se perde cada vez mais no mundo tenebroso do materialismo. Por isso, irmãos, devemos nos unir para que a doutrina se volte para as crianças e os adolescentes, dando-lhes orientações precisas, entrando no mundo jovem e infantil, enfocando a realidade atual e usando um linguajar fácil para ser por eles compreendida. Devemos fazer com que a criança e o jovem se sintam seguros na casa espírita, não os marginalizando como incapazes por serem crianças ou jovens, mas neles depositando as responsabilidades que tem o adulto. A vida lá fora não está escolhendo por idade. É uma overdose de lixos mentais que poluem essas mentes ainda imaturas, através de vários meios de comunicação. Hoje a criança e o adolescente, através do computador, cedo já ganham o mundo, e a casa espírita e os pais estão mandando a criança desenhar o Papai do Céu e o jovem apenas tocar violão. Não está certo. Vamos acordar,
Vamos abrir os olhos. A criança de 4 anos já pode estudar a doutrina através de uma didática moderna, com apostilas bem feitas, com desenhos e escritos atuais, mas doutrina verdadeira e não fantasiosa, que pode fazer a criança rir do instrutor. Eles têm capacidade para acompanhar o estudo da doutrina. Por quê? Porque são espíritos velhos e hoje, na era moderna, têm livre acesso às verdades duras da vida. Enquanto o centro fica com métodos ultrapassados, mandando a criança fazer colagens, em seus lares o computador muitas vezes lhe dá fotos de homens e de mulheres nus, com informações deturpadas. E por que não são os pais, os professores, as casas religiosas que irão dar essas preciosas informações? Enquanto nos escondermos por detrás da cortina dos palcos da vida, as nossas crianças e adolescentes estarão sendo violentados pelas informações erradas que lhes estão sendo passadas. Convidamos as casas espíritas a avaliar os seus educandos e dar-lhes o que estão querendo, verdades, sem enrolação, sem falso puritanismo. Sendo a doutrina espírita uma filosofia de vida e não um núcleo religioso onde tudo é proibido, torna-se mais fácil educar a criança e o adolescente. Porém, para que isso venha a acontecer, teremos de buscar pessoas equilibradas com capacidade de orientar crianças e jovens. A doutrina, com as verdades preceituadas nos livros doutrinários, tem de ser a principal lição. Mesmo que usemos os desenhos, vamos levá-los a um acontecimento da vida do educando ou de alguém que ele conheça. Precisamos despertar a família para que comece a perceber que o seu bebê está crescendo e precisa de ajuda. E para encerrar, vamos socializar as casas espíritas, conhecer uns aos outros, formar uma grande família espírita. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado pela atenção. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se tiver perguntas ou dúvidas, estamos à disposição. Deus abençoe a todos nós. Até a próxima. A seguir, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Muito bem, pessoal. Nós agradecemos a sua participação em mais essa palestra virtual. Não esqueça de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no final desse vídeo. Em seguida, agora, nós vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados nesse vídeo, pois será em seguida uma continuação do vídeo. Até a próxima segunda e fiquem com Deus.
Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.